Boa tarde, meus amigos. Hoje nós vamos falar um pouco, tem tempo que a gente não faz um vídeo, né? Então, as coisas vão somando no dia a dia, a gente chega um dia que a gente fala, não, hoje a gente precisa conversar. Hoje eu gostaria de convidar o povo para primeiro para uma reflexão mais profunda com relação ao que nós vivemos hoje e aonde vamos parar com tudo isso. Hoje nós temos... primeiro vamos ao ponto que tudo que a gente fala, quando dói em uma instituição, em uma pessoa, em uma autoridade, aí é ataque. A gente está atacando, Só que as pessoas precisam pensar que quando Jesus entrou dentro da igreja e quebrou tudo, ninguém falou que ele estava atacando. Ninguém falou que ele estava atacando. Então é isso que a gente precisa entender. Então é o seguinte, o que dói na alma da gente... o mais grave de tudo é que o ódio cresce a cada dia de forma assustadora e a única instituição que podia combater o ódio com mais rigor é as denominações religiosas e que a única que conseguiu ensinar o povo a amar com a boca, amar com palavras. E isto é muito pouco ou quase nada. Por quê? Porque a prostituta ama com o corpo dela, entrega tudo dela. Entendeu? É triste, é triste. É um absurdo? Sim, perante Deus é um absurdo, é muito triste, mas ela coloca tudo. Tudo. E não vou falar que é por amor, não é por dinheiro, é claro, mas de qualquer forma ela coloca tudo. Tudo em jogo. A moral, a dignidade, a alma, coloca tudo. E a igreja ensinou o povo a amar com palavras. E amar com palavras não tem nada a ver com Deus. Declarações falsas, isso nunca foi contado, nunca foi somado na espiritualidade e nem na santidade. O que mais dói na gente, a gente vê hoje, graças a Deus, o Brasil apanhou um equilíbrio, o Brasil ganhou uma credibilidade, o Brasil, né, tem seus agitos, o Brasil é governado por 1.000 pessoas, quase 1.000 pessoas, 800 pessoas, se for somar tudo deve dar isso, certo? E eles apontam alguns religiosos aí, como Dom Odair, alguns padres, apontam o dedo para o presidente sozinho, como se ele comandasse tudo, como se ele fosse prefeito de todas as cidades, governo de todos os estados, ministro de todo o Supremo e fosse deputado de todo o Congresso e senador do Senado inteiro. Ele só fosse tudo. Então eu quero convidar os religiosos que estão atacando, por favor, sejam mais coerentes, sejam mais responsáveis um pouquinho e parem de ficar fazendo palhaçada. Porque se vocês quiserem ouvir a palavra dura, vocês vão ouvir agora. A única coisa que levou Deus dentro de uma igreja foi a ira, o que eu acabei de falar agora. Fora disso, você não vai falar em Jesus dentro de igreja nenhuma. Nenhuma. E não consegue provar nenhuma que ele criou e que ele levantou. Templo de Jesus é um coração puro. Templo de Jesus é um coração onde você possa repousar. Isso é que é templo. Templo não é casa bonita e igreja que custa milhões, é as custas do sacrifício do povo. Isso não tem nada a ver com Deus. Deus é misericórdia, é compaixão exercitada. É compaixão e misericórdia exercitada. Não é falada não, falar papagaio fala. Falar, papagaio fala. A única coisa que Jesus pediu para nós, o que eu estou fazendo é para ser seguido. Ele falou para todos os pregadores, o que eu estou fazendo é para continuar. E o que é que ele fez? Ele enfrentou o sistema. E aí? Ele enfrentou o sistema, e aí? Tem algum religioso enfrentando o sistema em prol do povo? Tem. Adianta encher uma igreja? Não, vamos louvar o Senhor, vamos orar que o Senhor dá conta de tudo. Não dá conta de tudo não. Jesus nunca assumiu tudo, ele sempre falou, faça a sua parte. E qual igreja está fazendo a parte dela? Qual igreja, qual líder religioso está enchendo o saco aí, falando mal do governo federal e que assumiu a parte dele na cidade dele, na região dele? O senhor Dom Odair, o senhor já foi na administração de Formosa lá e procurou ver como é que está o governo de Formosa, o prefeito da cidade de Formosa? O senhor já foi lá ver como é que está, se está tudo ok? Não tem ninguém faltando cirurgia, faltando para poder meter no cacete no governo federal? O senhor falando de princípios, de costumes e de gastança, beleza. O senhor sabe melhor que eu.
A única instituição que só tira o dinheiro do povo e nada faz por ele é a religião. Não estou falando mal. O Espírito Santo me ordenou dizer aquilo que o povo vive à flor da pele para poupar as autoridades. Eu quero que alguém diga que eu estou mentindo. Eu quero que alguém diga que eu estou distorcendo alguma palavra, que eu estou exagerando. Eu precisava estar exagerando, eu precisava ser condenado e incriminado se isso tudo fosse mentira. Mas que pena que não vai poder me incriminar porque é real. É real, isso é real demais. Eu fico triste demais de ver isso porque é o seguinte, a gente vê celebrações da Semana da Família, a gente não vê ninguém falar, não vê um celebrante falar, olha, os velhos tempos, os bons costumes, o tempo do benção papai para me deitar, benção papai na hora que eu levantei, benção mamãe. A gente não vê um celebrante falar isso. A gente não vê um celebrante falar assim, o tempo em que os filhos obedeciam aos pais para tentar resgatar. Não. A Igreja Católica, sou católico, nasci católico, fui formado na católica, vou viver na católica até morrer, mas a Igreja Católica nos anos 80, Dom Odair, o senhor deve saber melhor que eu, a SEBS, Comunidade de Base, eu falo que eu vivi essa época muito bem, eu fui coordenador, né, tinha 4 reuniões por mês, tinha uma do plenário no final do mês, e o pau quebrava e os políticos andavam engasgados com isso. Depois, a Igreja Católica fez o favor de adotar essa maldição chamada carismática, que fez o quê? Trouxe festa e glamour para a igreja e acabou, e afogou a renovação carismática, entendeu? Pois é, afogou ela, e aí abriu o leque, abriu uma grande cartela para que os corruptos pudessem agir à vontade, nadar de braçada. Está aí o resultado, está aí o resultado. Eu quero que alguém fale que eu estou mentindo. Grupo de reflexão, Comunidade de Base, o nosso pároco aquela vez aqui disse, gente, isso não vai ser bom para a igreja, vai ser muito ruim para a igreja. E foi mesmo, acabaram com o grupo de reflexão. Hoje nenhum padre dá apoio ao grupo de reflexão mais. O grupo de reflexão é um modelo franciscano praticamente, um modelo muito importante, que arrocha os administradores, entendeu? E hoje a igreja não trabalha, não dá nenhum apoio, entendeu? Não dá nenhum apoio. Isso é muito triste. É muito triste um padre, uma pessoa entrar no seminário, entrar para lá, estudar anos e anos, para virar orgulho da família, virar orgulho do bairro, da cidade dele, entendeu? Para ele entrar para uma igreja e celebrar com todo cuidado, para não falar de corrupção, para não falar de injustiça, como se os corruptos fossem uma bolinha de cristal que não pudesse tocar. Então, não dá, não dá. Jesus foi muito claro quando ele disse, eu ou o dinheiro. Ele foi muito claro, ele foi muito claro. Então isso é muito triste, o preço que a palavra tem sido vendida para o povo. É por isso que precisa surgir os pregadores de rua mesmo. É uma forma mais barata de ouvir a palavra de Deus. É muito triste, mas nós precisamos entender isso. Toda pessoa de cada regional que foi bem inspirada de Deus, não tem espaço na igreja, porque a igreja também virou ditadura. Só pode falar o celebrante, ninguém mais pode falar. Pelo menos o que eu vejo ao redor de nós aqui é isso. Só o celebrante pode falar. Mas ninguém tem direito de ir lá fazer uma mensagem Dia dos Pais, não tem direito de fazer uma mensagem sobre o meio ambiente, não tem direito de fazer uma mensagem Dia das Mães. Às vezes as pessoas inspiradas, eu pergunto, para que a igreja rezar pelos dons? Como a igreja vai pregar que não se coloca uma luz debaixo de um candeeiro, de uma bacia e abafa ela? Com que autoridade, com que legalidade, com que lealdade que ela está pregando essas palavras? Com qual? É muito triste a ditadura chegar dentro da igreja, porque é uma ditadura. É uma ditadura. Não existe nada mais sério hoje que o meio ambiente. Às vezes uma pessoa muito inspirada, às vezes Deus inspira ele para poder apresentar algo sobre o meio ambiente. Ele não pode apresentar na igreja não, porque o padre não deixa. É brincadeira, né, gente? É brincadeira. Não pode apresentar na igreja não. E isso é muito triste. A gente vê pessoas aí fazendo coisas que a gente fica horrorizado. Infelizmente, a gente vê coisas que a gente não tem como aguentar em silêncio, não pode. Pode aguentar em silêncio. Como que uma igreja gasta um dinheiraço para reformar ou para construir numa região onde às vezes um pobre chora por causa de uma cirurgia de 5 mil reais e não consegue ela? Que Deus essa sociedade está servindo, gente? Que bobeira é essa? É preciso refletir sobre isso. Eu acabei de dizer o que significa Deus. Deus é compaixão, misericórdia exercitada. Exercitada. Não é com palavras, não. A gente não ama as pessoas com palavras, não. A gente não ama ninguém com palavras, não. Se a minha lata desvaziar ali, eu vou passar dentro no caixa do supermercado e vou rezar um Pai Nosso e pronto, tá quitada a compra, não, ué. Não, ué.
Eu sou um mecânico, mas se o cara vier aqui e fazer uma oração na minha porta, eu não posso ser um motor de carro de graça, não. Ué. Porque eu não consigo com uma oração, lá na autopeça as peças, e na retífica eu não consigo também, não. Ué. Com oração eu não consigo retificar o motor, não. Eu tenho que pagar dinheiro mesmo, porque lá os funcionários recebem também. Ué. Lá também você tem que comprar mercadoria para me atender, ué. Então a igreja precisa levar o povo mais a sério. É muito triste. Um Deus que foi crucificado e que purificou essa terra com o seu sangue e entregou ela limpa, Hoje a gente vai conversar com os evangélicos, eu tenho muito respeito, tenho muito amigo evangélico. Não, o mundo já está entregue ao inimigo. Ué, cada dia uma igreja, cada dia o mundo entrega ao inimigo, elas estão fazendo o quê? O que elas estão fazendo? Ter coragem de declarar que já está entregue ao inimigo? Não. A parte que me pertence, eu tenho fé em Deus, vou lutar enquanto eu tiver suspiro, cheio de pecado, lameado de pecado, zuerento que sou, mas eu vou lutar com todas as minhas forças para não me entregar para o inimigo. Eu vou mesmo, vou lutar. Então o que me deixa muito triste é isso. E para esses que vivem atacando o presidente, eu tenho a seguinte mensagem. Na Bíblia Sagrada, com a vara que mede o próximo, ela será medida. Uma pessoa que nunca entrou na administração pública e nunca foi na administração pública, ele é religioso, não tem noção e nem conhecimento do que é administrar. Ficar atacando o presidente que até hoje, no momento, foi o que mais levantou a credibilidade do país e é admirado e respeitado por todos os outros países. Agora fica religioso aqui dentro apedrejando. É muito fácil, os religiosos estão fazendo isso. O que é que vocês fizeram pelo povo? Vocês só tiram dinheiro do povo, faz o quê? E vem falar do presidente da República, que mais faz pela pobreza, que mais investe em tudo, em toda a infraestrutura, é saúde, é saneamento, é tudo, é escola técnica, é hospital de câncer, vários estados do país, e tudo ele vem fazendo tudo que pode, daí, os dados estão aí, ó. Faz os apanhados, principalmente os evangélicos, os senhores evangélicos que falam mal do Lula, faz uma coisinha, puxa o quanto vocês cresceram de 2002 a 2010, puxa aí, tá aí ó, na internet, puxa aí. Foi o maior crescimento de igreja. Por quê? Porque todo pobre tinha um dinheirinho dos benefícios sociais para levar para vocês. Tá? Tem que desenhar? Aí para ficar xingando o governo federal, antifamília, apoia aborto, que apoia aborto deu. Eu ouvi a palavra de Lula sobre aborto, não estou defendendo não. Ele disse que isso é uma questão de saúde pública. Não diz respeito a ele. Ele não falou que tem que abordar ninguém não. Incrível, né? Segundo os comentários, é Jair Bolsonaro que mandou abordar o filho mais novo, Renan 02 que ele fala, né? Segundo os comentários, as drogas foram encontradas no avião dele, isso é real, né? Que todo mundo viu. Mas a favor da droga é o Lula e a aborto é o Lula. Então aí que está a responsabilidade desses conversados religiosos que não estão ali para pregar, estão para pregar ódio, sabia ódio. Quanto o melhor presidente que teve até hoje? O único presidente que tem compaixão dos pobres. E se vocês fizerem alguma coisa pelos pobres, apresenta o que vocês fazem. Porque rezar é muito importante, sim. A oração é importantíssima, mas não enche barriga não. Não resolve o problema todo não, tá? Vocês vendem a palavra muito caro para o povo, sem se importar com a situação financeira de cada um. Vocês cozinham o cérebro da sociedade quase inteira, não cozinham pessoas iluminadas, não. Mas vocês cozinham uma parte grande e fica aí, ó, se posando. Para com isso, chega, meu Deus do céu, não aguenta, não dá para aguentar mais não. Não dá não. Ensina o povo a amar com a alma, ensina o povo a amar. Ensina todo mundo a declarar amor de verdade e oferecer o ombro para chorar o tempo inteiro e para na hora que tiver que chorar também, ter um ombro para chorar. É tão gostoso a gente tratar todo mundo bem, carinhosamente, mas essa estrutura depende de muito empenho religioso, não. É louvor, glorificação, cantoria, tudo isso Jesus não pediu. Jesus nem revelar a rei dos judeus ele quis. Quem disse que quer ser louvado? Quem disse que quer ser glorificado? Ele é a glória. Ele não precisa ser glorificado, ele é a glória. Ele é a glória, ele é o louvor, ele é a glória, ele é tudo. Ele precisa que a gente, ele diz, eu preciso ser seguido, quer dizer, eu quero que continue o que eu fiz. E aí? Qual é o pregador que para falar mal de governante está fazendo? Eu acabei de falar lá atrás sobre o grupo de reflexão, cadê eles? Levanta os grupos de reflexão dos anos 80, eu vivi a ditadura toda, eu vivi o grupo de reflexão, foi logo dentro da ditadura que ele saiu e fez um grande trabalho, o Espírito Santo fluiu na igreja. Agora hoje, quando uma pessoa iluminada é barrada na porta da igreja para apresentar qualquer coisa, vocês estão barrando o Espírito Santo, vocês não estão barrando a pessoa não. Porque quando o Espírito Santo ilumina alguém, ele está intimando a pessoa aí, ele está enviando a pessoa, o envio está na própria luz. Será que a gente tem que desenhar para alguém?